Muito bem, vamos aos destaques do esporte agora com a Caliandra Alves Dias, as informações para você da área esportiva, fim de semana movimentado. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal que está acompanhando. Bastante movimentado e mais uma derrota aqui do Ipiranga, que na semana passada eles falaram que deveriam ligar o sinal de alerta, mas parece que esse sinal de alerta não funcionou lá em Criciúmal. Muito bem, o Tupi perdeu por 2-0, a gente vai mostrar os gols e já a Caliandra vai comentar sobre essa partida, hein? Te liga e veja como foi a derrota do Ipiranga. É a segunda na competição, o time de Erechim que ainda não conseguiu vencer. O Ipiranga sofreu a sua segunda derrota e segue sem vencer na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho de 2019. Dessa vez, o time de Erechim foi a Criciúmal e perdeu para o Tupi por 2-0. O Canarinho até tentou, mas o time da casa abriu o placar ainda na primeira etapa com o Baiano. O segundo gol do time da casa veio no segundo tempo, em uma marcação de pênalti, que foi batido por Carioca e convertido. Atuação ruim, vocês entendem de futebol, nada que eu diga que hoje vai mudar a atuação ruim. No segundo tempo, ela, como eu falei, ela foi boa se nós avaliarmos que a gente pressionou o Tupi, mas nós não criamos oportunidade de gol, não teve defesa do goleiro, tipo o goleiro sair como eleito melhor em campo, algo assim, não teve nada disso, né? É muito preocupante sim a atuação. Eu tenho uma ideia assim do que está acontecendo, mas aí a gente reúne, né, internamente com a direção e resolve o que fazer. E novamente, Círio, a derrota começou no detalhe, na falha de novo. Esse é o problema, né? Os números não tem como contestar, né? Nós em 3 jogos nós tivemos 5 gols e fizemos 1. Então não é a defesa, não é o ataque, é o conjunto da equipe, é o jeito da equipe de jogar que não está funcionando. As peças não estão funcionando, né? Então isso sim, a gente tem que internamente conversar para resolver. O Ipiranga agora tem 3 dias para se preparar para a próxima partida, quando volta ao Colosso da Lagoa para enfrentar o lanterna da competição, a equipe do União Frederiquense. A partida ocorre na quarta-feira e está agendada para as 8 da noite. Muito bem, Caliandra. Olha, o próprio Círio Quadros, a gente viu na entrevista aí, disse, né, a gente viu a imagem, disse que foi mais ou menos um erro coletivo de todo o time. Mais uma vez ele fala em erro coletivo, né? Em erro coletivo. É o mesmo discurso que o Márcio no ano passado, repetindo, né? Mas é isso que eu quero te pedir, porque ele também falou uma questão aí, são problemas internos do time. O que tu acha que pode estar acontecendo no time do Ipiranga? Olha, de problemas internos, a gente aí, o pessoal deve saber que o próprio goleiro Grit pediu para sair do Ipiranga, então essa notícia circulou ontem no grupo da imprensa, né? Segundo a assessoria de imprensa do Ipiranga, ele deve ficar até o David acabar aí se recuperando de uma lesão que ele teve no jogo da Copa do Brasil. Problemas internos eu acho que é mais em relação, não vamos falar assim de confiança do grupo, porque a gente sabe que ali do grupo do Ipiranga tem 2 ou 3 que se salvam, porque o resto são jogadores que ainda devem entrar em ritmo, e assim, dos problemas internos que eu acho que é muito ligado a algumas pessoas que querem escalar o time sem ser o Círio Quadros, da mesma forma que era no ano passado em relação a algumas partidas. A gente sabe, a gente conhece as pessoas que estão ali dentro e que muitas vezes acabam acompanhando o grupo, o treino do Ipiranga e até mesmo, né, estando ali embaixo quando são os jogos aqui no Colosso da Lagoa. Então, eu acho que são algumas interferências que acabam culminando nesse tipo de derrota, principalmente interferência de pessoas ligadas ao próprio Ipiranga, de querer escalar o time, sendo que quem conhece os jogadores é o próprio Círio. Então, eu acho que o próprio Adilson aí pode conversar com eles, né, o Adilson, que está sempre acompanhando os treinos do Ipiranga, né, ele sabe também quem são as pessoas que querem muitas vezes escalar. E a gente sabe também que o grupo do Ipiranga
muitas vezes é escalado pela camaradagem. Então, enquanto a camaradagem existir, o Ipiranga não vai vencer. E a gente sabe disso, ocorreu no ano passado, então é bom aí ficar o sinal de alerta para o Ipiranga nessa temporada. A gente vai ver agora a tabela da divisão de acesso, como é que fica o Ipiranga e a situação do time de Erechim, que talvez é a mais complicada. Não, talvez não, é a certeza, é a mais complicada. Porque a gente vê o União Frederiquense na lanterna, mas o time de Frederico, que é o próximo adversário... Tem um jogo a menos. Exatamente. Eles não estrearam ali no domingo, que foi dia 17, e agora na quarta-feira, às 8 horas da noite, é o confronto direto com o Ipiranga, que é 7º colocado, com o União Frederiquense. Então, assim, o Ipiranga tem menos 5 gols. E já que o União tem menos 3. É a pior zaga do campeonato. As duas. Exatamente. Né? Com mais gols sofridos é o União e o Ipiranga. Então, assim, caso o União vença, vai jogar o Ipiranga para a 8ª posição. Então, o Ipiranga tem que vencer esse jogo aqui e torcer aqui para uma derrota do São Borja, que vai ter como adversário... Vamos passar na próxima fase ali, Marcão, pode subir para cima. Isso, na quarta rodada, o São Borja vai enfrentar... Baixa aqui um pouquinho. Pra cima. O São Borja vai enfrentar o Glória de Vacaria, que atualmente é o líder da competição. Ou seja, é uma pedreira, né? É uma pedreira pro próprio São Borja. Em casa. Em casa. E dentro de casa, a gente sabe que o Glória é muito forte. Então, assim, antes da divisão de acesso começar, nós falamos que esse grupo aqui do Ipiranga é o mesmo grupo que o Ipiranga enfrentou ano passado. Só que de nada adianta conhecer os adversários aqui se a forma de jogar do Ipiranga mudou. Porque ano passado o Ipiranga começou muito bem a divisão de acesso. Foi líder. Perdeu apenas, acho que, um jogo dentro de casa. Só que esse ano é uma competição totalmente reversa. O Ipiranga trocou muitas peças e os outros times mudaram pouco. Principalmente por causa do setor financeiro dos times. Se a situação do... Vamos falar assim, do grupo aqui do Ipiranga, Leandro, quem que tu acha que tem um nome mais expressivo? Olha, com certeza é o próprio Ipiranga, né? Que é o destaque, talvez ali, vamos dar um exemplo, Passo Fundo já esteve na primeira divisão, Glória, né? São dois grandes times aqui. Aqui do grupo do Ipiranga, o que tem um nome mais forte é o próprio Ipiranga. Só que tu imagina que uma folha salarial do Ipiranga, que tem um nome mais ou menos, não consegue contratar grandes jogadores? Imagina os outros times. Exatamente. E aí a gente vê um Glória, um Passo Fundo que recebeu o Grêmio, o Inter em Passo Fundo, jogou bem, né? O Bento aqui, o Esportivo, que também já foi um time de Série A e acabou caindo nos últimos anos, não conseguiu se reerguer. E o próprio Igrejinha também. De todos os times aqui, eu acho que o único que não jogou uma Série A foi o Tupi de Criciúmal. Exato. O resto jogou Série A do Gauchão. Então, assim, o Ipiranga tem que ligar o sinal de alerta, porque se perder aqui... Eu acho que não tem força para ganhar dos outros e talvez possa cair para uma terceirona. Até porque hoje nós estamos aqui, vamos subir mais um pouquinho, Marcão, vamos voltar para a rodada passada, que é a rodada dos gols. Nós tivemos a terceira rodada, são 7 rodadas. Isso identifica o quê? Que nós estamos exatamente na metade dessa competição. Né? Agora o Ipiranga não pode mais perder. Se quer para a fase mata-mata, não pode mais perder. Exatamente. Bom, como é que ficaram os outros jogos dessa competição, Caliandra? Bom, o Glória aqui que venceu o Esportivo por 3-1. Segue líder, né? Segue líder com 7 pontos garantidos, um aproveitamento de 77,8%. Vamos baixar aqui um pouquinho, Marcão. O Tupi, que venceu o Ipiranga. E aqui tivemos jogos adiados, que é... O Farroupilha. O Farroupilha contra o Guarani, que é do outro grupo. Aqui o União Frederiquense, que seria essa primeira rodada do União, que ele acabou não jogando, contra o São Borja, que ficou para o dia 6 de março. E aqui outra definição é do grupo A. Muito bem, nós temos outros jogos também que tivemos aqui, né? Como você falou aí, o União perdeu para o Igrejinha por 2-0, partida que aconteceu no dia 24 também. E lá na Pé da Montanha, lá da Série A, que é a Série A já, é o Bagé também perdeu. O Bagé perdeu. Né? O Bagé do Márcio Nunes tá ruim, hein? Complicadinho. Bom, vamos falar do dupla Grenal, vamos para outra tabela, porque é o seguinte, vamos voltar aqui, como é que o Grêmio joga hoje, Caliandra? O Grêmio joga hoje às 8 horas da noite. Mas o Inter, que tava na lanterna nas primeiras 2 rodadas do Fernando, tá chegando, hein? Tá chegando, Colorado. Tá chegando aqui, um pontinho de diferença, né? Mas aqui a gente também vê aqui em relação ao saldo de gols, então tem bastante diferença do saldo de gols do Grêmio e do Inter. O Grêmio aqui está com saldo positivo de 20 e o Inter aqui está com saldo de 2. O Grêmio atualmente tem 81% de aproveitamento, o Internacional 66,7%. O Inter que venceu ontem o Avenida com gol do Serafione, né? Então aí o Inter com 16 pontos e está chegando perto do Grêmio. Se o Grêmio empatar hoje ou até mesmo perder, na próxima rodada talvez o Inter já assuma a liderança da competição. E
outros jogos, como é que foi a situação? Bom, aqui temos o Aimoré, que esse ano tá muito bem, né? Se ajeitou depois que subiu pra Série A. Venceu não, goleou aqui o Novo Hamburgo em um clássico que ontem ocorreu no Cristo Rei, 4-2. Tivemos a vitória do Caxias por 2-0 diante do Pelotas. E vamos baixar aqui, Marcão. E no dia 26... Isso tem hoje, tem hoje, né? O São José e Brasil. E também ontem tivemos aqui uma vitória do São Luís contra o Juventude ganhou em dentro Caxias. de Caxias, né? Então aqui o São Luís, que momentaneamente está na 7ª posição, aí acabou vencendo o Juventude e olha... Uma vitória bastante expressiva do São Luís, né? Porque a gente já vê o São Luís chegando a 11, enquanto, por exemplo, o primeiro rebaixado, que é o Brasil de Pelotas, né? O Grêmio Esportivo Brasil, tá com 4, né? A gente já vê ali um distanciamento na Série A, né? Dos principais que vão classificar, dos 8 primeiros classificados. E a gente vê aqui que realmente vai se apontando que Brasil de Pelotas, time da Série B do Campeonato Gaúcho, que é a Série B do Brasileiro, vai C, cair. Na verdade. Não, série B ainda. Quem tá na Série C é o Juventude. Vai cair para a divisão de acesso no ano que vem. O que seja, se o Ipiranga ficar no acesso, vai piorar ainda mais a situação, hein? E se cair no grupo do Ipiranga, vai... E o Veranópolis também tá caindo, tá com apenas 3 pontos aí. Olha, tá complicada a situação dos times lá de Veranópolis e o Brasil de Pelotas. Olha, Caliandra, bom, falamos de esporte, agora vamos falar de rally. Amanhã você vai trazer uma matéria do fim de semana, foi de treino aqui em Erechim? Foi de treino, Training Day, que reuniu aí grandes competidores do Brasil que estão aquecendo os carros para as competições que devem ser realizadas aí nos próximos dias. E eu andei num carro, Leandro, olha, maravilhoso, foi bastante emocionante, né? Porque foi a primeira vez que tu já andou num carro de rally? Eu ainda não andei no carro de rally. É muito bacana. Eu falei pro Fernando que, olha, eu competiria muito fácil, porque é muito maravilhoso, uma sensação bastante de adrenalina. E amanhã a gente vai trazer aí como que foi o primeiro treino que foi realizado aqui em Erechim, que já em maio, né? Maio, junho aí vai ter o rally aqui de Erechim. Olha, muito legal, uma reportagem especial que a gente fez. Quero agradecer ao Edson Castro, que nos deu o apoio aí. Todo o suporte, né? Conversou conosco também. Pra gente conseguir trazer as informações completas desse treino. Tá com pista nova aqui em Erechim. Pista nova e olha, os dois pilotos que nós conversamos aí, que vão participar da matéria, eles falaram que ficou um pouquinho mais complicado, né? Porque teve bastante curva. O primeiro carro que participou aí do treino acabou capotando, então assim, os pilotos tiveram que ter uma atenção redobrada durante esse trajeto. A gente tem imagens desse capotamento, vai botar para você no ar a partir de agora. O pessoal fez a imagem, mandou para nós desse capotamento. O carro aí é do piloto Alan Campos. De acordo com a direção do treino, ele não ficou ferido. E fatos como esse daí que a gente viu são comuns nesse tipo de rally, a proteção do piloto dentro do carro. O carro é preparado para esse tipo de coisa aí. E tem bastante segurança, né? A gente coloca o capacete, a gente coloca um protetor de coluna, né? Então você foi paramentar no negócio. Sim, tem mais os cintos dentro do carro, então assim, é totalmente seguro para os pilotos e para os próprios navegadores que estão aí acompanhando os pilotos. Ainda aproveitando, tá falando do caso do Alan Campos, ele já vai competir o Campeonato Gaúcho com esse carro aí e disse que já tá pronto, viu? Passou pela oficina, Marcão, já tá pronto para competir de volta pro Campeonato Gaúcho, que começa em breve aí da categoria de rally. Este ano, rally que acontece quando, Caliana? É no meio de maio, no meio de maio, né? Ali pelo dia 5, 6, se não me engano. Exatamente, você vai conferir todos os detalhes aqui pela TV Bom Dia, que no ano passado transmitiu as provas. Vamos ver se esse ano a gente brilha de novo e vai trazer mais informações. Bom, vamos ficar aguardando a tua matéria. Por hoje são esses os destaques do esporte, Caliandra? São esses, nós voltamos amanhã aí com o fechamento da rodada do Gauchão. O pessoal me lembrou aqui que você não falou do Atlântico ainda. Ah, é verdade, a gente estava esquecendo. A gente esqueceu disso, né? O Atlântico também perdeu para o Joaçaba em um amistoso que foi realizado no sábado lá em Santa Catarina. E agora o jogo de volta aí do amistoso vai ser na quinta-feira aqui no Caldeirão do Galo, também às 8 horas. Então aí o Atlântico que está se preparando para a Supercopa, que vai aí ter como campeão, vai garantir vaga na Libertadores da América. Então vamos ver se esse ano o Atlântico vai, né? Porque ano passado perdeu para a final, então vamos ver se esse ano vai. Amanhã tem novidade do futsal, tem destaques da Liga Gaúcha, você vai saber todos os detalhes com a Caliandra. Obrigado, viu, Caliandra? Obrigada e até amanhã.